Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos continuar os estudos dessas lições maravilhosas sobre a vida de Davi. Vamos estudar a segunda lição, que tem o título Vencendo os Gigantes, e também, saltando logo ao segundo tópico, já estudamos ontem o primeiro tópico, vamos ao segundo tópico, que diz prioridades reveladas pela crise. A pergunta A traz assim: que sério problema atingia todo o território de Israel naquela época? Então, o profeta Samuel, na primeira epístola, capítulo 17, de 1 a 11, vem descrevendo o seguinte: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Lém, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste de sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro de sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras, os filisteus espantaram-se e temeram muito. Então já conhecemos a história. Aquele homem era, como aqui vem descrevendo, um homem da estatura muito grande, com poder de força muito grande, um poder bélico da época extremamente arrojado, e deixou aquele Israel, Saul e todo o exército ali bastante espantado e amedrontado, né? Diz assim a pena inspirada: Os filisteus propõem sua própria maneira de guerrear ao escolher um homem enorme e forte, cuja altura é de cerca de 3,5 metros. Imagina? Comentário Bíblico, segundo volume, página 1018. Continuando, Patriarcas e Profeta, página 646, diz o seguinte: Por 40 dias, o exército de Israel havia tremido diante do desafio altivo do gigante filisteu. O coração desfalecido dentro deles, ao olharem para suas formas gigantescas. Sobre a cabeça dele havia um capacete de bronze e vestia-se com uma cota de malha que pesava 5.000 siclos, cerca de 30 quilos, e tinha placas de bronze cobrindo as pernas. A cota era feita de pequenas lâminas de bronze que se sobrepunham umas às outras, semelhantes à escama de um peixe, e estavam tão unidas que nenhum dardo ou flecha poderia penetrar na armadura. Então esse homem estava muito bem armado, não era só o tamanho e o porte dele, ele também, acho que ali foi investido tecnologia da época para poder deixar esse homem também protegido, que era valioso para aquele exército. Pergunta B: qual era a principal preocupação de Davi na crise? Então descreve a primeira epístola de Samuel 17, 21 a 26, primeiro livro na epístola, né? Desculpa, expressei mal, o livro de Samuel. Diz assim: E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando
com eles, eis que vinha subindo do exército filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que ferir o rei, o rei o enriquecerá e de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa de seu pai de Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que feria esse filisteu e atirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, Davi estava acostumado a lidar com animais ferozes no campo, e não só o fato de lidar com animais ferozes no campo. Davi estava, desde a sua infância, sua juventude, ele tinha uma confiança tão grande em Deus que ele enfrentou urso, enfrentou leões e outras bestas feras que ele enfrentou, sempre confiando no poder que Deus dava a ele. Ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, como estudamos na lição passada. Então, ele aqui sentiu-se, de certa forma, compelido a não permitir que esse homem fizesse, então, esses desafios. E perguntou logo, né, quem é esse incircunciso? Quem é esse ímpio que está aí desafiando o exército de Deus de Israel? Diz a pena inspirada The Things of Time, 3 de agosto de 1888, diz assim: Davi inflamou-se de zelo para preservar a honra do Deus vivo e a confiança dos filisteus de Israel. Ele não suportava ver aquele ousado idólatra zombando dia após dia dos escolhidos do Senhor, sem que fizesse um único esforço para humilhar sua vanglória e zombaria orgulhosa. Então Davi confiava no poder de Deus e aquilo estava incomodando ele sobremaneira. Ele não estava satisfeito com a atitude daquele filisteu. A pergunta C. Descreva a atitude do irmão mais velho de Davi, Eliabe, que foi que esse cidadão fez, né? Continuamos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 28 e 29. E diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, ouvindo Davi, né? Ele ouviu Davi falando, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste até aqui? A quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Então, Eliabe não gostou muito de Davi estar especulando, ainda falando o que falou, porque estavam todos com medo e Davi se mostrava corajoso. Então, ele já voltou lá, pô, seu trabalho lá, quem é que está fazendo? O que você está fazendo aqui? Portanto, Davi logo questionou também a Eliabe. Vamos ver o que diz o pensamento continuamos no mesma coisa do Things of Time, 3 de agosto de 1888, diz assim: Eliabe, o irmão mais velho de Davi, conhecia bem os sentimentos que estavam agitando a alma do jovem. Mesmo como pastor de rebanhos de Belém, ele havia demonstrado ousadia, coragem e força que não eram facilmente explicadas, e a misteriosa visita de Samuel à casa de seu pai e a partida silenciosa do profeta despertaram na mente dos irmãos a suspeita quanto ao motivo real da visita. O ciúme despertou-se quando viram Davi ser mais honrado que eles, e não o trataram com respeito e amor devido à sua integridade e ternura fraternal. Viam-no como um simples pastor, e a pergunta que fez foi considerada por Eliabe como uma crítica à própria covardia por não fazer nada para calar o gigante filisteu. Então aqueles irmãos estavam ali, todos eles, com medo também daquela situação já há vários dias, e chega Davi e já se põe-se ali a falar, né, do que devia minimamente ser feito, quem é esse, por que ninguém fez nada. Mas Davi não estava fazendo isso para se exibir nem nada, ele estava mesmo com aquele zelo, como diz aqui, né? Inflamou de zelo para preservar a honra do Deus vivo, que ele tinha comunhão com Deus e achava que aquilo não devia ser feito. Então Davi, ao tomar essas atitudes, a sua maneira de ser,
O seu irmão Eliabe não gostou muito daquilo e, como o mais velho da família, criticou, mas bem no fim ele estava se sentindo humilhado porque aquele rapazinho, aquele pequeno Davi, o caçulinha da casa, estava ali querendo mostrar serviço que ele não mostrava, né? Então, essas lições vão trazer lições para nós. A confiança em Deus que Davi tinha, eu acho que é o maior exemplo que nós tiramos aqui desse tópico. Ele realmente, o zelo, o cuidado com as coisas sagradas que ele tinha, traz aqui um grande exemplo para nós. E no decorrer da lição vamos ver o que aqui decorreu, relembrar essa história maravilhosa. Que Deus nos abençoe e nos ajude para que possamos ter essa comunhão com Deus e ter essa confiança que Davi tinha e zelar das coisas sagradas como Davi zelou. E meu céu desejo oração para todos. Amém.